Vem exercitar sua mente na palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 5 segundos. Em cada resposta correta você ganhará 1 ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Onde Jesus encontrou Mateus quando o chamou? Alternativa A, no templo. Alternativa B, no mar. Alternativa C, com discípulos. Alternativa D, coletoria. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, coletoria. Mateus estava sentado na coletoria de impostos quando Jesus o viu e o chamou para segui-lo. Este encontro marca um momento significativo, pois mostra como Jesus escolhia pessoas comuns e até mal vistas socialmente para segui-lo e serem transformadas. A coletoria era um local onde os cobradores de impostos, muitas vezes considerados pecadores pelos judeus, trabalhavam a serviço de Roma. Ao escolher Mateus, Jesus quebrou barreiras sociais e religiosas. O chamado imediato de Mateus e sua prontidão em seguir demonstram a autoridade e o poder do convite de Cristo. Esse episódio reforça o tema da graça e do perdão. Referência bíblica, Mateus capítulo 9, versículo 9. Pergunta de número 2. Quantos filhos Noé teve segundo Gênesis? Alternativa A, 2. Alternativa B, 3. Alternativa C, 4. Alternativa D, 5. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, 3. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Esses 3 foram os responsáveis por repovoar a terra após o dilúvio. O número 3 tem grande significado bíblico, representando completude e equilíbrio. Além disso, cada um deles deu origem a povos distintos, com linhagens que se espalharam por diferentes partes do mundo. A Bíblia apresenta os 3 filhos como peças centrais do novo começo da humanidade, após o julgamento divino. A referência ao número de filhos ajuda a reforçar a importância de Noé como patriarca de diversas nações e também evidencia a organização genealógica no texto bíblico. Referência bíblica, Gênesis capítulo 5, versículo 32. Pergunta de número 3. Qual mandamento vem com uma promessa especial? Alternativa A, não matarás. Alternativa B, não furtarás. Alternativa C, honra teu pai. Alternativa D, não adulterarás. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, honra teu pai. O mandamento de honrar pai e mãe é o primeiro que vem acompanhado de uma promessa, vida longa e bem-estar. Ele destaca a importância da família como base da sociedade e reforça valores como respeito e gratidão. A promessa vinculada a esse mandamento revela o desejo de Deus de abençoar aqueles que cultivam relacionamentos saudáveis e obedientes dentro do lar. Além disso, esse princípio forma a base para a honra às autoridades e à ordem social. Em Efésios, o apóstolo Paulo lembra dessa promessa, reafirmando sua importância para a vida cristã. Referência bíblica, Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3. Pergunta de número 4. O que Deus colocou em Caim para protegê-lo? Alternativa A, um anjo. Alternativa B, uma marca. Alternativa C, uma nuvem. Alternativa D, uma pedra. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, uma marca. Deus colocou uma marca em Caim para que ninguém o matasse, mesmo após ter assassinado seu irmão Abel. Isso demonstra não apenas a justiça divina, mas também a misericórdia. Apesar da gravidade do pecado, Deus decidiu proteger Caim de vingança, indicando que a punição não deveria vir pelas mãos humanas. A natureza exata da marca nunca foi especificada, o que gerou muitas interpretações ao longo da história. Esse episódio ensina que Deus leva o pecado a sério, mas não abandona o pecador, oferecendo limites e proteção até mesmo ao culpado. Referência bíblica, Gênesis capítulo 4, versículo 15. Pergunta de número 5.
Qual rei se disfarçou para consultar uma médium? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Acabe. Alternativa C, Salomão. Alternativa D, Saul. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Saul. O rei Saul, temendo uma batalha contra os filisteus, procurou uma médium em Endor para chamar o espírito do profeta Samuel. Ele se disfarçou para não ser reconhecido, pois já havia proibido práticas ocultistas em Israel. O episódio revela o desespero e a decadência espiritual de Saul. Sua ação foi reprovada por Deus, e Samuel, ao ser invocado, anunciou sua derrota. Isso mostra como buscar respostas fora da vontade divina pode trazer consequências graves. A atitude de Saul é um marco do seu afastamento total da direção de Deus. Referência bíblica: 1 Samuel capítulo 28, versículo 8. Pergunta de número 6. Qual fruta simboliza a tentação no Éden? Alternativa A, maçã. Alternativa B, uva. Alternativa C, figo. Alternativa D, romã. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, maçã. Embora a Bíblia não mencione especificamente qual fruta foi comida por Adão e Eva, a tradição popular e muitas representações artísticas adotaram a maçã como símbolo do fruto proibido. Isso se deve, em parte, à tradução da palavra malum, mal, e malus, maçã, no latim. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa o livre-arbítrio e a desobediência humana. A tentação envolveu não apenas o desejo físico, mas também a vontade de adquirir sabedoria por meios contrários à vontade de Deus. O episódio ilustra o início da queda do homem e a entrada do pecado no mundo. Referência bíblica: Gênesis capítulo 3, versículo 6. Pergunta de número 7. Quem ajudou o rei Josias com o livro da lei? Alternativa A, Ana. Alternativa B, Uda. Alternativa C, Débora. Alternativa D, Miriam. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Uda. Uda foi a profetisa consultada por Josias após a descoberta do livro da lei no templo. Ela confirmou que o povo havia se desviado dos mandamentos de Deus e anunciou juízo, mas também misericórdia ao rei por sua humildade. Esse episódio mostra o reconhecimento da autoridade profética feminina no Antigo Testamento e a seriedade do rei Josias em restaurar a fidelidade ao Senhor. A resposta de Uda contribuiu para um grande avivamento espiritual em Judá, com reformas religiosas conduzidas por Josias, removendo ídolos e restaurando a aliança com Deus. Referência bíblica: 2 Reis capítulo 22, versículo 14. Pergunta de número 8. O que significa o nome Isaac? Alternativa A, julgamento. Alternativa B, riso. Alternativa C, louvor. Alternativa D, choro. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, riso. O nome Isaac significa riso. Ele foi assim nomeado porque Sara, sua mãe, riu quando soube que teria um filho na velhice. Posteriormente, ela mesma reconheceu que Deus a havia feito rir e que todos ririam com ela. O nascimento de Isaac é uma prova da fidelidade divina às promessas feitas a Abraão e Sara. O nome também carrega uma carga emocional positiva, representando alegria, surpresa e cumprimento de algo considerado impossível. É uma lembrança de que, com Deus, nada é impossível, mesmo quando tudo parece improvável. Referência bíblica: Gênesis capítulo 21, versículo 6. Pergunta de número 9. Quem foi mãe de José, filho de Jacó? Alternativa A, Lia. Alternativa B, Zilpa. Alternativa C, Bila. Alternativa D, Raquel. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Raquel. Raquel foi a esposa preferida de Jacó e mãe de José. Ela teve grande dificuldade para conceber, enquanto outras mulheres da casa de Jacó davam muitos filhos a ele. Quando finalmente engravidou, deu à luz José e depois Benjamim.
Raquel morreu no parto de Benjamim. O nascimento de José foi motivo de grande alegria, pois representava o cumprimento do desejo de Raquel. José se tornaria mais tarde um dos principais líderes do Egito e peça central no plano de preservação da linhagem de Israel. Referência bíblica, Gênesis capítulo 30, versículo 24. Me conte quantas você acertou até agora, não esqueça de curtir nosso vídeo, e se este vídeo for edificante para você, nos ajude com um super thanks para expandir o alcance dessa mensagem, seu apoio financeiro faz toda a diferença, pois permite que mais vidas sejam tocadas pela palavra de Deus. Pergunta de número 10. Qual animal sem poder habita nos penhascos? Alternativa A, formiga. Alternativa B, coelho. Alternativa C, pavão. Alternativa D, gafanhoto. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, coelho. O livro de Provérbios destaca os coelhos como criaturas fracas, mas que fazem sua morada nos penhascos, mostrando sabedoria mesmo na fragilidade. Essa observação ressalta como pequenos seres podem sobreviver com astúcia e planejamento. A lição é que a verdadeira força muitas vezes está na sabedoria de como agir e onde habitar, e não apenas no tamanho ou poder físico. O versículo ensina a importância de reconhecer nossos limites e buscar proteção e refúgio em lugares seguros, assim como fazem esses pequenos animais. Referência bíblica, Provérbios capítulo 30, versículo 26. Pergunta de número 11. Qual cidade foi habitada por gigantes antes de Caleb? Alternativa A, Hebrom. Alternativa B, Zoar. Alternativa C, Gibeá. Alternativa D, Gerar. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Hebrom. Antes da conquista por Caleb, Hebrom era habitada por gigantes descendentes de Anak, como Aimã, Sesai e Talmai. Esses homens eram temidos por sua estatura e força. Hebrom foi um dos locais visitados pelos espias enviados por Moisés, que relataram a presença desses gigantes, causando temor no povo. No entanto, Caleb manteve sua fé nas promessas do Senhor e, muitos anos depois, conquistou a cidade como herança. Esse episódio demonstra coragem, perseverança e fé inabalável, servindo de exemplo para enfrentar desafios com confiança em Deus. Referência bíblica, Números capítulo 13, versículo 22. Pergunta de número 12. De qual cidade viria o governante sobre Israel? Alternativa A, Nazaré. Alternativa B, Jerusalém. Alternativa C, Belém. Alternativa D, Cafarnaum. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, Belém. O profeta Miqueias profetizou que de Belém Efrata sairia o governante que reinaria sobre Israel, uma profecia que se cumpriu no nascimento de Jesus. Belém, apesar de pequena, foi o local escolhido por Deus para um evento grandioso. Isso destaca o princípio bíblico de que Deus usa os humildes e os improváveis para cumprir seus propósitos. A cidade também é conhecida por ser o lugar onde nasceu Davi, fortalecendo ainda mais seu valor simbólico e histórico. Referência bíblica, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Pergunta de número 13. Qual rei fez imagem de ouro com 27 metros? Alternativa A, Ciro. Alternativa B, Dário. Alternativa C, Belsazar. Alternativa D, Nabucodonosor. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor mandou construir uma grande imagem de ouro de 27 metros de altura na planície de Dura, na Babilônia. Essa imagem foi um símbolo de orgulho e poder, exigindo a adoração de todos os povos e nações. A recusa de Sadraque, Mesaque e Abed-nego em adorar a imagem resultou em sua prisão na fornalha ardente, da qual foram milagrosamente salvos por Deus. Este episódio ilustra a fidelidade dos servos do Senhor mesmo diante de ameaças mortais. Referência bíblica, Daniel capítulo 3, versículo 1. Pergunta de número 14. Qual juiz foi nazireu desde o nascimento? Alternativa A, Débora.
Alternativa B, Gideão. Alternativa C, Sansão. Alternativa D, Jefté. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, Sansão. Sansão foi consagrado a Deus como nazireu desde o ventre materno. Como parte de seu voto, não poderia cortar o cabelo, beber vinho ou tocar em cadáveres. Sua força sobrenatural vinha diretamente de sua aliança com Deus. A história de Sansão é marcada por momentos de triunfo e queda, mas também mostra como a graça de Deus se manifesta mesmo após erros graves. No fim da vida, ele derrotou seus inimigos em um ato final de sacrifício e redenção. Referência bíblica, Juízes capítulo 13, versículo 5. Pergunta de número 15. Qual esposa de Esaú era filha de Ismael? Alternativa A, Judite. Alternativa B, Ada. Alternativa C, Basemate. Alternativa D, Maalate. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa D, Maalate. Maalate foi uma das esposas de Esaú e era filha de Ismael, irmão de Isaque. Ao perceber que suas esposas cananeias desagradavam seus pais, Esaú tomou Maalate como esposa, talvez tentando agradá-los, já que ela era descendente direta de Abraão. Essa escolha demonstra como as alianças familiares tinham grande importância na cultura patriarcal. A história de Esaú revela também os conflitos familiares e as tentativas humanas de consertar erros fora da orientação divina. Referência bíblica, Gênesis capítulo 28, versículo 9. Pergunta de número 16. Qual deusa gerou tumulto contra Paulo em Éfeso? Alternativa A, Atena. Alternativa B, Diana. Alternativa C, Vênus. Alternativa D, Afrodite. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Diana. Diana, também conhecida como Ártemis pelos gregos, era adorada em Éfeso, onde existia um templo grandioso dedicado a ela. Quando Paulo começou a pregar sobre o Deus verdadeiro, muitos artesãos que lucravam com a venda de imagens da deusa se revoltaram, temendo o prejuízo financeiro. Isso provocou um tumulto público. O episódio mostra como o evangelho confronta práticas idólatras e interesses econômicos enraizados, além de destacar a coragem dos apóstolos ao enfrentar perseguições por proclamar a verdade. Referência bíblica, Atos capítulo 19, versículo 24. Pergunta de número 17. Quantos degraus tinha o trono de Salomão? Alternativa A, 10. Alternativa B, 6. Alternativa C, 7. Alternativa D, 12. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, 6. O trono do rei Salomão era magnificamente construído com 6 degraus. Além disso, possuía detalhes luxuosos como leões ao lado dos braços e era revestido de ouro puro. A descrição mostra a grandiosidade do reino de Salomão e sua sabedoria, reconhecida em toda a região. O número 6, associado ao trono, representa equilíbrio e autoridade humana. Esse trono é frequentemente lembrado como símbolo do auge do reino de Israel sob o comando do filho de Davi. Referência bíblica, 1 Reis capítulo 10, versículo 19. Pergunta de número 18. De onde veio o profeta que confrontou Jeroboão? Alternativa A, Hebrom. Alternativa B, Judá. Alternativa C, Belém. Alternativa D, Berseba. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Judá. O homem de Deus que confrontou o rei Jeroboão em Betel veio de Judá, enviado por ordem do Senhor. Ele denunciou a idolatria e profetizou o juízo de Deus sobre o altar pagão que o rei havia erguido. Esse ato demonstra a autoridade dos profetas em confrontar reis e líderes, sempre com base na palavra divina. A fidelidade do profeta foi essencial para expor a corrupção espiritual que se alastrava pelo Reino do Norte. Referência bíblica, 1 Reis capítulo 13, versículo 1. Pergunta de número 19. Qual profeta comprou um campo em Anatote?
Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Jeremias. Alternativa C, Oséias. Alternativa D, Ezequiel. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Jeremias. Jeremias comprou um campo em Anatote como sinal de esperança, mesmo enquanto Jerusalém estava cercada pelos babilônios. Esse gesto profético simbolizava a certeza de que Deus restauraria o povo e a terra após o exílio. A compra foi feita publicamente, registrada e selada conforme as leis da época. Apesar do cenário de destruição, a mensagem era clara: ainda se comprarão campos nesta terra. A fé de Jeremias nos planos de Deus é exemplo de obediência em meio à crise. Referência bíblica: Jeremias capítulo 32, versículo 9. Pergunta de número 20. Onde Lídia foi convertida ao ouvir Paulo? Alternativa A, Filipos. Alternativa B, Bereia. Alternativa C, Atenas. Alternativa D, Tessalônica. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa A, Filipos. Lídia, vendedora de púrpura, era uma mulher temente a Deus que ouviu a mensagem de Paulo em Filipos, onde se converteu. O Senhor abriu o coração dela para aceitar a palavra, e ela foi batizada com sua família. Lídia se tornou uma das primeiras convertidas cristãs da Europa e ofereceu hospitalidade aos missionários. Sua história mostra como o Evangelho alcança pessoas de diferentes classes sociais e destaca o papel das mulheres na expansão da igreja primitiva. Referência bíblica: Atos capítulo 16, versículos 12 e 14. Pergunta de número 21. Quem teve um filho após orar e ser mal interpretada? Alternativa A, Sara. Alternativa B, Ana. Alternativa C, Rebeca. Alternativa D, Raquel. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, Ana. Ana era estéril e profundamente angustiada. Durante uma visita ao templo, orou intensamente, movendo apenas os lábios. O sacerdote Eli a viu e pensou que estivesse embriagada. Após explicar sua dor, Eli a abençoou, e pouco tempo depois, Ana concebeu Samuel, que se tornaria um grande profeta. Ana dedicou seu filho ao Senhor como havia prometido. Essa história ensina que Deus ouve as orações sinceras, mesmo quando somos incompreendidos pelos outros. Ana é um exemplo de fé perseverante, humildade e fidelidade à palavra dada ao Senhor. Referência bíblica: 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. Pergunta de número 22. Segundo Tiago, o que é religião pura? Alternativa A, ofertar. Alternativa B, orar sempre. Alternativa C, visitar órfãos. Alternativa D, ir à igreja. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa C, visitar órfãos. Tiago ensina que a religião verdadeira não está apenas em rituais, mas nas ações concretas de cuidado com os necessitados e na pureza de vida. Visitar órfãos e viúvas em suas dificuldades demonstra amor prático. Além disso, viver sem se contaminar com os valores mundanos revela compromisso com Deus. Essa definição de religião contrasta com práticas vazias de espiritualidade. A fé cristã genuína é ativa, sensível ao sofrimento alheio e marcada pela integridade. Tiago lembra que é nas ações diárias que se revela a profundidade da fé. Referência bíblica: Tiago capítulo 1, versículo 27. Pergunta de número 23. Como o homem é tentado segundo Tiago? Alternativa A, inimigos. Alternativa B, desejos. Alternativa C, amigos. Alternativa D, demônios. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, desejos. Tiago afirma que cada pessoa é tentada quando é atraída e enganada pelos seus próprios desejos. A tentação começa no interior, e não por forças externas isoladas. Esses desejos, se não controlados, geram o pecado, que por fim produz a morte espiritual.
Essa explicação mostra que o combate espiritual começa na mente e no coração, e que é responsabilidade de cada um resistir aos impulsos errados. A vigilância pessoal e a renovação do pensamento são fundamentais para viver em santidade. Referência bíblica, Tiago capítulo 1, versículo 14. Pergunta de número 24. Com o que perfuraram o lado de Jesus? Alternativa A, espada. Alternativa B, lança. Alternativa C, flecha. Alternativa D, daga. Tempo para pensar. A resposta correta é a alternativa B, lança. Durante a crucificação, após verificar que Jesus já estava morto, um soldado romano perfurou seu lado com uma lança. Desse ferimento saiu sangue e água, simbolizando a vida e a purificação que Cristo oferece. Esse evento cumpre profecias do Antigo Testamento e destaca a realidade do sofrimento e da morte de Jesus. Além disso, mostra que sua entrega foi completa, até o último momento. A perfuração também atesta sua humanidade, confirmando que ele morreu fisicamente, e não apenas em aparência. Referência bíblica, João capítulo 19, versículo 34. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos. Responda corretamente. Quem foi recebido com túnica nova e bezerro gordo? Tempo para pensar. A resposta correta é filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, Jesus conta que um jovem pede sua herança, vai embora e desperdiça tudo. Arrependido, decide voltar ao pai, que o recebe com alegria, veste-o com uma túnica nova e manda preparar o bezerro gordo. Esse gesto simboliza o perdão, a restauração e o amor incondicional de Deus por seus filhos. O pai não o repreende, mas celebra seu retorno. A história mostra que não importa o quanto alguém tem errado, o arrependimento sincero sempre encontra misericórdia nos braços do Pai. A resposta bíblica está escrita em Lucas capítulo 15 versículos 23 e 24. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, de onde você é, e quantas perguntas você acertou. Se você acertou mais de 10 perguntas, você teve um resultado excelente. Espero que tenha gostado do nosso conteúdo, que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.